Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos aqui que nos acompanham em mais um programa Sensibilidade pela Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, também no YouTube. Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. No programa de hoje, a gente vai aqui em Osasco, na grande São Paulo, falar com Cláudio Bueno. Cláudio Bueno vai falar do tema música solidária. Cláudio Bueno, prazerzaço estar aqui com você na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Cláudio, como começar nesse nosso bate-papo? Queria que você falasse para a gente um pouco de você. Vamos lá, começar com Cláudio Bueno por Cláudio Bueno. Seja bem-vindo, Cláudio. Eu aqui agradeço, Damião, a oportunidade de estar falando com vocês aí da Rádio Boa Nova e falar um pouquinho de mim. Nós estamos no movimento espírita já há algumas décadas. Começamos lá por volta de 1977, 8, e no processo de aprendizado, né, todas as pessoas tomam contato com a doutrina através dos livros de Allan Kardec e obras também, outras, e fomos nos interessando por aquilo. E na medida em que isso foi crescendo, a gente foi tomando contato com tarefas dentro do Centro Espírita. E nós tivemos uma oportunidade muito grande, graças a Deus, de conhecer uma instituição aqui em Osasco, o Instituto Espírita Obreiros do Bem, uma instituição grande, não é? E essa instituição ela tem uma estrutura muito organizada, com muitos departamentos, muitas frentes de trabalho, de forma que não faltava serviço à época, né? E nós fomos nos entrosando com aquilo e passamos por muitas áreas de atividade. Áreas administrativas, conselho deliberativo, diretoria executiva, área mediúnica, os cursos, muitos cursos naquela época, o COEM, não é? O curso básico de doutrina espírita, que veio lá da concepção lá do pessoal de Curitiba, no Paraná, e de forma que fomos nos integrando nesse processo, né? Atuando sempre na área de jornalismo, na área de cultura, na área do livro, que sempre nos encantou. Trabalhamos na Feira do Livro, tivemos a oportunidade de fundar em Osasco, com uma equipe maravilhosa, a Feira do Livro Espírita, hoje lá com 40 edições, mais ou menos. Fundamos também na instituição o Clube do Livro. Participamos de teatro, colaboramos com o coral da instituição, enfim. E também atuamos, o Damião, na área do movimento espírita propriamente dito, né? Fizemos parte daquela época, não era USE Osasco, era Unime Osasco, União Intermunicipal Espírita, e participamos 2 mandatos ali, conjugando, coordenando as casas espíritas de Osasco e região, de forma que foi um trabalho, Damião, muito intenso, sabe? Muito intenso, e a gente dividia tudo isso com as obrigações do trabalho profissional, não é? E eu sou formado na área técnica contábil, então trabalhávamos em empresas, trabalhei em algumas empresas, e a família, não é? Os filhos, a gente tem 3 filhos, depois, mais tarde, vieram 4 netos, hoje,
de forma que foi uma vida muito ativa, graças a Deus. E hoje, Damião, nós trabalhamos mais pela web mesmo, né? De forma virtual, escrevendo artigos para a imprensa espírita e não espírita. Temos editado os livros impressos, livros virtuais. Temos também, agora, de uns anos para cá, um canal de música, não é? Que temos nos empenhado bastante nesse trabalho e estamos contentes, inclusive, com ele. De forma que, no geral, é isso, sabe? A gente está muito feliz de poder contribuir através do Espiritismo para um mundo melhor, sabe? Esse Cláudio Bueno da Silva, que vai estar aqui no Sensibilidade conversando com a gente. E, Cláudio, você falou de música, então vamos falar um pouco, contar um pouco. Que história é essa de música solidária? Como é que nasceu isso? Conta pra gente. Certo. Olha, eu sempre gostei de música, desde criança, né? Sempre cantando, sempre ouvindo, aquele tempo, ouvindo rádio o tempo todo. Mas, por incrível que pareça, Damião, eu não sei por que motivos, talvez inabilidade minha mesmo, eu nunca consegui tocar um instrumento, sabe? E essa é uma das minhas frustrações, não é? Eu, apesar de ter entrado por 2 ocasiões numa escola de violão, uma eu era até bem jovem, 17, 18, 19 anos, a outra já com 38, 39 anos. Nas 2, eu não consegui, por alguma razão, dar continuidade a esse processo de aprender um instrumento. Mas, por outro lado, eu desenvolvi com o tempo a habilidade de escrever, né? Então, a gente começou, num dado momento, a produzir crônicas, contos, histórias curtas, né? Até uma novela, uma coisinha romanceada. E essa questão da música, ela surgiu de uma forma interessante. Lá por volta de 2016, a gente participava, colaborava, prestava serviço num coral do instituto onde a gente frequentava. E ali tinha muita gente, 20, 30, 40 pessoas, e havia muitos músicos ali, não é? De forma que, numa ocasião, eu propus a um dos nossos companheiros lá, que tocava violão muito bem, o Francisco Ferreira, propus a ele que nós fizéssemos canções autorais, compuséssemos, né, algum trabalho e tal. Vamos tentar fazer isso? Eu propus a ele. E ele concordou, tá certo? Concordou, vamos fazer, começamos a nos reunir. Né? Aquele tempo, 2016, as coisas já vinham caminhando, né, tecnologicamente falando, mas a gente é que não estava incluído nesse processo, né? Nós somos da geração de 50, é outro processo de comunicação. Então, eu sei que a gente ia gravando as nossas canções de forma um tanto básica mesmo, e conservávamos aquilo no computador, no celular e coisa e tal, né? E fomos acumulando músicas, até que um dia surgiu nós fomos apresentados a um maestro, arranjador, pianista, Anilton Messias. Esse Anilton Messias, ele modificou o nosso trabalho, não é? Que era uma coisa bem mais simples, bem mais caseira. Ele deu, com o seu talento profissional mesmo, que ele atuou com pessoas como Calbi Peixoto, Leni Andrade, tocou em casas de espetáculo variadas aqui em São Paulo, de forma que ele deu uma cor diferente para as nossas canções. E
E, a partir dali, o processo começou a ganhar corpo e cor, né? De forma que hoje nós temos um canal de música que a gente intitulou CBS Música Solidária, e o CBS é por conta do meu nome, Cláudio Bueno da Silva, sou eu que coordeno essa parte, né, de formatação dos vídeos e jogar a coisa na internet e tal. E a coisa começou, né, e devagarzinho a gente está ganhando a atenção das pessoas, né, nesse sentido. Muito bacana isso, parabéns, Cláudio Bueno. Mas vamos contar um pouco mais, vamos falar um pouco mais desse. E por quê? Como é que agora entra isso? E por que de música solidária? Qual é o conteúdo ali para essa proposta? Conta para a gente o porquê de música solidária. Ô, Damião, veja bem, a criação artística é muitas vezes um ato de amor e de liberdade, né? Eu não digo sempre porque tem muitos artistas que encaminham as coisas para o lado puramente comercial, mercadológico, né? E por interesses variados. Não tiro a razão deles, mas existe esse segmento, que talvez seja a maioria. Mas a criação artística espírita, ela vai mais longe que isso, no meu modo de entender. A criação espírita é um ato de amor e liberdade com responsabilidade ética, tá certo? Então, o artista espírita, ele tem o compromisso de melhorar o homem com a sua arte. É isso que fica evidente em textos de Kardec sobre essa questão, em textos de Leon Denis sobre isso, e outros autores também. Então, a proposta do artista espírita é tocar a sensibilidade das pessoas, provocar a sua inteligência, preparando a pessoa, o ser humano, para a fraternidade. Tá certo? Então, a arte espírita, em essência, ela propõe colaborar com a construção moral do ser humano. Tá certo? A arte espírita trabalha para a espiritualização do ser. Essa é a visão, praticamente o consenso que nós espíritas temos da arte. Então, a música é possivelmente a maior de todas as artes. Já dizia isso Rossini num texto, numa comunicação que ele passou, e está publicada no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Então, ele considera também que a música seja talvez a arte mais completa de todo o processo artístico do ser humano, né? Então, praticamente todas as atividades humanas, ô Damião, ela tem a música como pano de fundo. Pode observar. A música é excelente indutor no campo das ideias, no campo do pensamento e do comportamento. Pode-se dizer que a música se solidariza com vários setores da arte. Nós vemos música no cinema, nós vemos música no teatro, nós vemos música na dança. Há, inclusive, estudiosos de literatura que falam do ritmo e musicalidade no trabalho poético de alguns escritores. E um dos casos mais típicos dessa questão do ritmo e da musicalidade, no caso, a poesia, está em Cecília Meirelles, por exemplo. Muitos autores, estudiosos, críticos, apontam a questão da música na poesia da Cecília Meirelles. Se você lê poemas da Cecília, você vai ver que é como você tivesse ouvindo música, ou como se ela tivesse construído, através das palavras poéticas,
uma musicalidade, uma sonoridade. Então, é um fenômeno muito interessante. Então, a música, ela repleta a atividade do ser humano, né? Sem falar em outras questões como publicidade. Não existe praticamente publicidade, né, mercadológica, comercial, sem música, tá certo? A música está em todas as atividades humanas. Então, eu acho que ela é um elemento muito forte, um instrumento muito ativo de que o Espiritismo pode se aproveitar para divulgar os seus princípios, tá certo? As suas fundamentações, né, éticas, instrutivas. Né? Então, a gente se baseou muito nesse contexto todo para iniciar esse trabalho com a música, tá certo? Porque se a música contiver elementos que contribuam para a educação do espírito, a música fará com certeza diferença na vida das pessoas que estejam atentas, né? Muitas pessoas são indiferentes, não gostam disso, não gostam daquilo, mas as pessoas que se identificam com a música, elas podem colher muita coisa boa através da música, né? Então, é esse o quadro que a gente viu, sabe? No sentido de trabalhar. E quando nós tivemos esse insight, né? Eu, como repito aqui, nunca toquei um instrumento, mas, graças a Deus, os meus ouvidos eles têm uma certa propensão, né? Para compreender um pouquinho as coisas nesse sentido. Então, eu falei, olha, vamos fazer um trabalho? Ele concordou, o Francisco Ferreira, e nós começamos a desenvolver esse trabalho aí. Muito legal. E a gente está conversando hoje com o Cláudio Bueno. Cláudio Bueno, que está contando um pouco para a gente desse trabalho, dessa proposta, né, do Música Solidária, como é que nasceu todo esse trabalho. E aí você estava comentando, e esse trabalho, conta para a gente, Cláudio, ele está todo disponível na internet. Vamos passar o site aqui, aqueles que estão nos acompanhando aqui no programa Sensibilidade, como é que as pessoas têm acesso a todo esse conteúdo aí que você disponibiliza, Cláudio? Conta para a gente. Olha, Damião, o acesso é muito simples, né? Você entra no Google, ou melhor, você entra no YouTube, e pede lá CBS Música Solidária. Ele vai abrir o canal e você ali tem à disposição, nós temos hoje 39 títulos, 39 canções, música instrumental, música, a maioria com letras, né? Boa parte sou eu que interpreto, embora eu não me considere um cantor, mas como até agora, infelizmente, não apareceu ninguém que dissesse, olha, eu gostaria de cantar a canção de vocês, né? Houve alguma coisinha aqui ou ali, mas nada assim formal. E há algumas canções que é o Francisco que interpreta. Enfim, é um conjunto de material que pode dar uma ideia boa do que nós pensamos sobre música, do que nós pensamos sobre espiritismo, né? E a gente procura trazer as ideias espiritualistas, as ideias espíritas nas nossas letras, não com o intuito, Damião, de doutrinar quem quer que seja, né? A gente torna a coisa um pouco mais elástica, um pouco mais aberta no sentido de conteúdo, para que possa atingir o maior número de pessoas, né, que possam se interessar.
E eu acredito que todas as pessoas que, independentemente de serem espíritas ou não, elas podem ter acesso ao canal, elas podem se identificar com algumas propostas que estão ali contidas, né? Existe o vídeo, as fotos, as imagens que a gente trabalha com vídeo colhidas na internet, elas todas têm relação com o texto, com o sentido, com o conteúdo da canção, da letra, né? De forma que eu acredito que possa agradar as pessoas de uma forma geral, né? As pessoas podem também interagir, se inscrevendo, né? A inscrição é apenas um clique. A pessoa está inscrita e, nesse sentido, ela começa a receber, toda vez que a gente publicar uma canção nova, um trabalho novo, ela vai ser comunicada e pode ir lá acessar, tá certo? De forma que é um trabalho simples, né? YouTube, CBS Música Solidária, e a pessoa passa a colaborar com a prestigiar o trabalho, né? Dando seus likes, aquela coisa toda, aquelas formalidades que a gente vê na internet, né? De forma muito prática, você que está aí acompanhando Sensibilidade, o CBS que o Cláudio estava dizendo é bem a abreviatura do nome dele, né? Todas as iniciais, né? É Cláudio C, Bueno B, Silva S. CBS Música Solidária no YouTube, e você vai poder estar ali acompanhando, curtindo a página, acompanhando todo esse trabalho. E aí, você estava falando, né, logo no início, né, Cláudio, você estava contando desse momento, dessa mágica que foi, dessa transformação por esse trabalho virtual. E hoje está aí um canal no YouTube, trabalhando com as músicas, acessando todo esse trabalho. Conta mais desse trabalho, dessa interação com toda essa tecnologia. Cláudio Bueno da Silva, CBS. Damião, na realidade, não há nenhuma pretensão do nosso canal se não propor um conteúdo saudável, reflexivo, tá certo? O canal procura levar a música para além do simples entretenimento. O entretenimento já seria uma grande coisa, não é? Saudável, mas nós procuramos ir além, concebendo ideias, reflexões e motivações que beneficiem a alma, o espírito. Não é? Daí seu nome, Música Solidária. Tá certo? Porque muitas vezes a pessoa ouve uma canção, eu costumo deixar as letras, algumas canções estão com as letras gravadas no vídeo, outras não. Eu jogo lá no Saiba Mais e vem embaixo a letra, a pessoa pode acompanhar. As pessoas muitas vezes, ouvindo a canção, elas não percebem de imediato aonde o autor quer chegar, né? Mas ele vai acompanhando ali na descrição, no texto da letra, e ele começa a refletir junto com o autor, sabe? Então, essa é a nossa proposta, né? A preocupação desde o início, o Damião, foi trabalhar com essas ideias espíritas, espiritualistas, de forma leve. Repito, a nossa intenção não é doutrinar ninguém, né? Usar certos chavões e tal, mas provocar reflexões com as nossas letras, tá certo? Eu acredito que o conteúdo do nosso canal, ele pode ser ouvido por todas as pessoas que gostem de música, independentemente de suas preferências, né? Agora, veja, Damião, nós estamos atravessando um período um pouco difícil nesse campo da arte, nesse campo da música, sem críticas, mas porque tudo depende do gosto de cada pessoa, de cada segmento, e essas coisas devem ser respeitadas, né?
Mas, inegavelmente, se nós compararmos a música que nós temos hoje, nas mídias, nas TVs, etc., com a música do passado, década de 50, 60, 70, 80 até, nós vamos ver uma diferença enorme, né? De harmonia, de conteúdo, de proposta. E o nosso canal, ele se propõe não enfrentar essa avalanche imensa, que eu acredito seja até mundial, não é? Mas, dentro do nosso segmento, dentro do meio espírita, trazer uma contribuição encorpada, sabe? Que tenha conteúdo, que faça a pessoa clicar, ouvir e dizer, puxa, legal, gostei, não é? E ver que, de alguma maneira, aquilo acrescentou alguma coisa na vida dela, sabe? De forma que essa sempre foi a nossa preocupação, né? Em vista desse quadro que a gente vê hoje, trazer uma contribuição, eu não diria nova, mas que acrescenta, sabe? A inteligência das pessoas, a sensibilidade das pessoas. E nós não vamos abrir mão disso, né? Nós continuamos trabalhando. Eu só lamento, e aqui é um lamento entre aspas, né? Porque tudo está à nossa mão, depende muito da gente, mas a nossa geração, a minha geração, a do meu parceiro Francisco Ferreira também, ela tem um pouco de dificuldade com essas questões tecnológicas, né? Com essas questões dos últimos 10, 15 anos que varreram o planeta. Então, mas mesmo com essas dificuldades, a gente está procurando fazer o melhor possível, né? Antigamente, eu tinha, há alguns anos, 10 anos atrás, eu tinha uma assessoria dos meus filhos, eles acabavam dando alguma orientação, quando eu tinha dúvidas aqui ou ali, não é? Em questões variadas, eu pedi auxílio dele. Agora eles estão compromissados, a vida deles também ganhou contornos mais amplos, família, etc, etc. E eu me isolei um pouco, eu mantenho contato com eles, mas não nesse sentido, muito raramente. Então eu tenho que me virar, né? Tenho que me virar e graças a Deus, eu acho que os resultados são positivos, né? E a gente daqui estamos conversando hoje aqui com você acompanhando o programa Sensibilidade, o Cláudio Bueno da Silva, o CBS Música Solidária, contando um pouco, né, de todo esse trabalho. E aí é uma parte, né, Cláudio, que acho que também vale muito, né, o quanto é importante, e é isso que você está comentando, né, trazendo a arte dentro da doutrina espírita, valorizando aquilo que você mesmo estava dizendo, muito o conteúdo daquilo que é transmitido, e fica o convite a você que está aí nos acompanhando, né, para poder conhecer o canal do YouTube do Cláudio Bueno da Silva, as iniciais dele, CBS, para que você possa aí estar conversando, comentando o trabalho todo que está publicado ali no vídeo. E é isso que é bacana, né, Cláudio? Aquilo que você estava dizendo, né? É valorizando a nossa querida doutrina espírita e valorizando o conteúdo que é transmitido, né, Cláudio? Sim, sim. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma observação com relação aos arranjos deste Anilton Messias. Ele é uma pessoa muito talentosa, ele tem um equipamento bem interessante na casa dele, onde a gente vai fazer as gravações. Ele é um instrumentista múltiplo, não é? Toca teclado, toca flauta, toca piano, toca violão, viola, banjo. Nós temos, inclusive, uma das canções nossas que a gente experimentou. Ele permite que a gente interaja com ele, né? E a gente vai trocando ideias,
na confecção da canção, do arranjo, e ele é uma pessoa, você ouvindo as canções, você prestando atenção nos arranjos, você vai ver como ele enriquece a harmonia da canção. Porque, às vezes, uma canção ela tem uma estrutura bem simples, né, melodicamente falando, mas o arranjo enriquece, levanta a música, né? O arranjo é muito importante. E eu tenho certeza que as pessoas que prestarem atenção nessas canções, elas vão perceber o trabalho que foi feito com os arranjos, sabe? Muito interessante, criativo e que empolga a gente, sabe? A gente, quando está lá no estúdio dele gravando, a gente fica muitas vezes até emocionado, dependendo da circunstância, dada as sequências que ele consegue tirar, né, nos instrumentos ali. De repente, às vezes, olha, eu arriscaria dizer até que o nosso Anilton, ele tem até alguns pequenos insights mediúnicos, porque ele para, de repente, do trabalho, levanta, abre os armários lá, pega uma flauta, pega um instrumento e fala, ó, vê se fica bom, vê isso aqui, vê aquilo. Quer dizer, é uma coisa intuitiva também naquele momento que ele está criando, né? E eu sei que, olha, rapaz, a gente vai interagindo também através do celular, através do computador, ele manda as provas, a gente vai fazendo observações. Então, eu gostaria de dizer isso para que as pessoas atentassem sobre a qualidade que tem os arranjos. É uma coisa, o Damião, que nós não vemos assim habitualmente no meio espírita, aqueles que fazem música. Alguns segmentos aí do nosso meio têm um trabalho também interessante, mas a grande maioria, eu acho que não tem essa mesma proposta que nós temos procurado desenvolver. Então, é por isso que eu convido as pessoas a irem até lá, a se inscreverem, a receberem as novidades, né, periódicas. Nós estamos, inclusive, para lançar uma canção nova, hoje, amanhã, nos próximos dias, né? Chama-se Ombro a Ombro. Tem uma letra curta, uma letra bem objetiva, o arranjo também muito bem feito, e é uma música gostosa, sabe, de se ouvir. Então, eu estou muito feliz com esse trabalho, é uma coisa nova, né? Eu comecei já com uma idade avançada, mas eu não me arrependo. Antes tarde do que nunca. Então, mesmo eu funcionando apenas como letrista, eu acabo, de uma forma ou de outra, influindo na melodia, cooptando com o meu parceiro, cooptando com o arranjador, e acabamos fazendo um trabalho conjunto, coeso, né? Então, eu digo, eu estou bastante feliz com esse trabalho e eu convido as pessoas que participem dele, sinceramente. Tá aí o convite, né? Você lá no YouTube, CBS, que é a abreviatura de Cláudio Bueno da Silva, Música Solidária, para que você possa conhecer. E aí você estava falando desse trabalho de letrista que você tem aí, de todo esse trabalho, além de estar cantando aí, contando com todo esse trabalho. Você também, aí, logo no início, você falou também que você tem livros publicados. Conta um pouco dessa trajetória literária para a gente, Cláudio. Pois é, Damião, olha, desde jovenzinho, eu rabisco, eu escrevo, não é? E essa coisa, ela vem com a experiência, com as leituras, ela vem se encorpando, ela vem se desenvolvendo. E eu conheci, há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, o Orson Carrara, lá de Matão, editor, escritor também. E ele, estando aqui em Osasco, fazendo palestras, no nosso instituto, eu tinha um trabalho pronto, praticamente, e eu conversei com ele. Falei, olha, eu tenho assim, 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 um trabalho,
Ele falou, olha, manda esse trabalho, vamos lê-lo e, conforme for, quem sabe a gente não publica. Pois bem, e passado um tempo, acabou saindo, deixa eu mostrar aqui, acabou saindo o primeiro livro nosso, editado por ele, Um Sorriso como Resposta. Eu não sei se vai sair a... Eu acho que dá para ver aí, né? Um Sorriso como Resposta. São crônicas, são contos, histórias breves, 2011. Muito bem. Depois, 2012, um ano depois, surgiu Lavoura Agreste. Tá vendo? A história de um homem bom. Lavoura Agreste é uma novela, é uma história romanceada, né? É uma ficção baseada estritamente nos princípios, nos conceitos espíritas mesmo, tá certo? Em seguida, veio algumas contradições bíblicas. Algumas contradições bíblicas. Um trabalho escrito pelo nosso companheiro Ademar Faria Júnior, lá do Espírito Santo. E nos foi pedido que fizesse um complemento da obra dele. Então, o que foi feito nesse livro aqui? Algumas contradições bíblicas. O Ademar Faria propõe um texto doutrinário sobre aspectos que ele entende contraditórios da Bíblia, e eu, em seguida, a cada capítulo dele, fiz um conto, uma história baseada naquele texto. Tá? Esse livro também teve uma repercussão interessante. E o último livro impresso, até o momento, foi O Menino Livre de Miritiba, que fala sobre Humberto de Campos, edição da IDE, de Araras. Esse livro, eu li toda a obra do Humberto de Campos vivo, encarnado, toda a obra. Eu tenho, inclusive, ela aqui comigo. E encontrei ali muitas coisas espalhadas na obra toda dele, que tinham religiosidade, espiritualidade, embora o Humberto de Campos se dissesse um cético. Eu falei, opa, eu vou trabalhar isso. Comecei a trabalhar, e o livro se dividiu em 3 partes, né? A primeira é a história do próprio Humberto, encarnado até os 14 anos de idade. É uma novela, eu acho que ficou bem interessante. A segunda parte são impressões de leitura. Eu transcrevo trechinhos da obra, de alguns textos do Humberto encarnado, e faço comentários espíritas sobre aquilo, né? E os leitores podem ver a semelhança que havia já naquela época. E a terceira parte são artigos, são textos que falam do homem, do cronista, do escritor, do político, e etc. Né? Então, é um livro, O Menino Livre de Miritiba, que teve grande repercussão no meio espírita. E além desse trabalho, Damião, nós temos também 3 publicações em e-book pela Evoque, editora virtual O Consolador, lá da revista O Consolador. Nós temos Vida e Verso se misturam. Nós temos O que Pensa Meu Coração, que foi lançado em 2021, e O Suor do Espírito, lançado agora em 2024, bem recentemente. São 3 livros virtuais que as pessoas podem acessar, indo lá no site do Revista O Consolador. Tem um clique lá da Evoque, clica, já pode acessar esses livros e tantos outros que foram publicados. Então, essa experiência toda me trouxe, Damião,
oportunidade de escrever, não é? Essas letras que a gente tem procurado desenvolver. E eu acredito que, de certo modo, eu peguei o jeito de escrever essas letras. Eu acho que elas têm casado bem com as melodias do meu parceiro lá, o Francisco Ferreira. Tá certo? Olha, que bacana essa trajetória, e você aqui acompanhando no programa Sensibilidade, conhecendo, né, um pouco mais do Cláudio Bueno da Silva, tantos livros já publicados, conhecendo esse trabalho dele, que está no YouTube aí à sua disposição, de música solidária, com a abreviatura dele, CBS. Cláudio, a gente vai chegando no finalzinho aqui do nosso programa Sensibilidade, mas ainda em tempo de abrir um espaço para a sua mensagem, para aquele que nos acompanhou, e o seu destaque final. Sua mensagem, seu destaque final, Cláudio Bueno da Silva. Damião, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, o espaço que você abre para a gente falar do canal, falar da música, da arte espírita, dos livros e tal. E eu gostaria de deixar uma mensagem objetiva a todas as pessoas que possam nos ouvir. Diante de um mundo conturbado, né, um tanto pessimista, cheio de dificuldades, eu gostaria, e seria interessante, que as pessoas procurassem elementos construtivos, sabe? Elementos de apaziguamento, de pacificação do espírito, da alma, seja através da música, seja através dos livros, das leituras, através de outros tipos de arte saudável, que elas se interessem por isso. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas são muito rápidas, fugazes, né? Inclusive, fica aqui um detalhe a mais, essas canções que nós temos produzido, inclusive de um tempo para cá, nós temos procurado reduzir um pouco a extensão delas, não fazer canções muito longas, nem letras muito longas, exatamente para não sacrificar as pessoas que não estão tão dispostas a ouvir até o fim, tá certo? Mas eu sugiro, então, concluindo, que as pessoas busquem elementos, recursos de instrução pessoal, de educação pessoal, para que possam realmente se transformar em termos estruturais. Não adianta a gente se transformar por fora, é importante a gente se transformar por dentro, intimamente, tá certo? E esses elementos que a gente colhe na literatura, nas artes em geral, na música, e, se me permitem, no nosso próprio canal, CBS Música Solidária, esses elementos ajudam a pessoa a refletir, a pensar, a tomar atitudes novas, né, de mudança. Então, que sejamos otimistas, que passemos a cultivar a música gostosa, fraterna, solidária, né, porque esse é o caminho, tá certo? A música, além disso, ela tem muitas outras funções, não é? De agregar pessoas, de juntar pessoas, e, enfim, é um trabalho saudável que nós recomendamos, modéstia à parte. Olha aí, nós conversamos com o Cláudio Bueno da Silva sobre música solidária, ele contou um pouco de todo o seu trabalho. E vamos encerrando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, Cláudio, obrigado pela presença. E a semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.